Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Temos falado nesses dias, estamos falando, falaremos também nos próximos finais de semana sobre unidade, sobre comunhão, um tema tão precioso, tão importante, né? O Senhor nos chama a essa comunhão, nos chama a essa unidade. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia, livro de Filemon. Eu podia até chamar de bilhete. É um livrinho pequenininho, mas ele é bem pesado. Vocês vão entender por quê. Filemon tem 25 versículos. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Peço que vocês participem dessa leitura. Filemon. Vamos ler todo esse livro. Não sei se você já leu um livro inteiro da Bíblia essa semana ou hoje. Você vai ter a oportunidade agora, tá bom? Você vai poder sair, no mínimo vai poder sair dessa noite aqui da igreja dizendo isso. Eu li um livro completo da Bíblia hoje, tá bom? Vamos lá? Quero que vocês participem. Eu vou ler os versos ímpares e vocês podem ler os versos pares. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito que o amor do meu filho Onésimo, que deveria ir. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare também pousada, pois espero que com vossas orações vos seja restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Fechemos os nossos olhos mais uma vez. Ó Deus de infinita bondade,
de grande amor, de infinita misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor Deus, da Tua palavra, que os nossos ouvidos sejam abertos, Senhor, que o Senhor tire todo e qualquer impedimento, Senhor, dos nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, ó Deus. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos anime por meio da Tua palavra, que o Senhor nos transforme naquilo que precisamos ser transformados, ó Deus. Que o Senhor possa cumprir o Teu propósito, ó Deus. Sabemos que a Tua palavra não voltará vazia e nós Te louvamos já por isso, Deus, que haja edificação para o Teu povo nessa hora, assim como temos sido edificados por meio da palavra cantada, através das orações, ó Pai, através das intercessões aqui, que o Senhor continue a nos abençoar agora de maneira muito especial, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa meus irmãos que estão acompanhando de casa, aqueles que haverão de assistir-nos ou ver em outro momento, Senhor, em outra ocasião, essa meditação, que o Teu povo seja abençoado, ó Deus, apesar de nós, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz uma linda lenda árabe, que dois amigos viajavam pelo deserto, e em determinado ponto da viagem, eles discutiram. E naquela confusão toda, um acabou agredindo o outro. Um amigo bateu no outro. O amigo ofendido, sem nada dizer, ele escreveu na areia o seguinte: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Eles seguiram caminhando, os dois, então do deserto eles passaram agora por um oásis, onde eles resolveram se banhar. E aquele amigo que havia sido esbofeteado acabou agora se afogando e precisando de ajuda. E quem é que estava lá para ajudá-lo? Aquele agressor. O seu outro amigo, o seu amigo que havia agredido antes. E ele foi salvo por esse amigo. Depois que ele se recuperou, ele gravou numa pedra: hoje, meu melhor amigo me salvou. Intrigado, aquele amigo que havia agredido antes e depois salvara, ficou confuso e perguntou: por que depois que te bati, você escreveu na areia, e agora que eu te salvei, você escreve na pedra? Sorrindo, o outro amigo respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Essa história é bela, é uma história tão preciosa, mas será que isso acontece na nossa vida prática também? Quando nós somos ofendidos, de fato nós escrevemos na areia ou nós gravamos na pedra? Ou quando alguém nos faz algo precioso, a gente escreve na pedra, grava na pedra, ou a gente rabisca na areia? Como é que isso acontece? Eu não sei se para as bandas da Arábia isso é sempre algo verdadeiro, que existe toda essa virtude. Mas na nossa vida prática, nem sempre. Costumamos fazer o contrário. Costumamos inverter a ordem. Por quê? Porque perdoar é difícil. Cultivar a mágoa é sempre mais fácil. Quem apanha, nunca esquece. E a gente se acostuma com essa vida. Um vai batendo do outro, um empurra daqui, empurra dali, e dá uma rasteira, e um carrinho para cá, outro para lá, e a gente levanta a poeira, vai, derruba novamente, e a gente vai seguindo. Parece que nos acostumamos com essa vida. Será que há um caminho diferente? Será que há um caminho no qual a gente possa, de fato, escrever, gravar na pedra sobre o perdão e rabiscar na areia quando alguém nos machuca e quando alguém nos magoa? Será que há um caminho excelente? Ou será que isso é só um conto árabe? Ou será que é só uma poesia? Não. Isso é verdade. Isso pode acontecer na nossa vida prática. Eu disse para vocês que Filemon é um livretinho, um bilhete, mas é bem pesado. Sabe por quê? Porque fala de perdão, porque fala de redenção, porque fala de graça,
porque fala de restauração. E por isso, meus irmãos, eu quero ver com vocês nessa noite. Vamos pensar que não é fácil vivermos unidos, mas em Cristo nós experimentamos relacionamentos redimidos. Não é fácil vivermos unidos, não é verdade? Mas em Cristo a gente pode experimentar esse milagre. Amém? Eu quero ver isso em 3 momentos. No primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que a igreja é um lugar de relacionamentos redimidos, transformados. Depois eu quero mostrar, olhando para essa carta de Filemon, que nós enfrentamos relacionamentos imperfeitos. E por último, quero pensar com vocês que em Cristo há solução para relacionamentos quebrados. Vamos, irmãos, com fé no Senhor, crendo no poder do Espírito Santo, que pode nos falar o coração, amém? A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que igreja é lugar de relacionamentos redimidos, de relacionamentos transformados. Essa é uma carta pessoal do apóstolo Paulo. Existem aquelas epístolas que a gente vê como epístolas doutrinárias, onde o apóstolo Paulo ele tem um propósito muito claro de doutrinar, de ensinar a igreja. Mas também tem aquelas epístolas que a gente chama de epístolas pastorais. Parece que é aquela epístola mais do coração, onde o apóstolo ele pretende tratar de pormenores de relacionamentos, às vezes instruir, como é o caso do Timóteo, o jovem pastor, como é o caso de Tito, e agora com Filemon, de maneira um tanto quanto singular. Ele pretende aqui tratar sobre um assunto de caráter pessoal. É uma carta pequenina, são somente 25 versículos. Você acabou de ler um livro inteiro, hoje você está de parabéns. Eu vou enfatizar isso, viu? Um escravo, do que trata essa carta? Sobre um escravo fugitivo que deve ser recebido de volta pelo seu senhor. Essa é a tônica da carta. Um escravo fugitivo que se chama Onésimo, que sai ali de Colossos, que é da sua região. Ele era escravo, ele vai muito provavelmente para Roma, e quando chega em Roma, ele acaba se encontrando com o apóstolo Paulo de maneira muito providencial. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e Paulo envia de volta esse escravo Onésimo para Filemon. Como é que Filemon vai receber esse fujão? Como é que Filemon vai receber esse ladrão? Que muito provavelmente ele subtrairá alguma coisa antes de sair, de bater em retirada, fugindo ali para Roma. Mas veja que é uma carta, de fato, pastoral. Ela trata de um assunto muito particular. Mas é uma carta de interesse de toda a igreja. Porque ele não fala só dos envolvidos. Senão, Paulo citaria somente 2 personagens. Ele citaria Onésimo e ele citaria Filemon. Ou pela ordem, citaria Filemon e Onésimo. Mas se você passar os olhos, fica muito fácil da gente perceber que no prefácio, na sua saudação, ele inclui vários irmãos. E lá, quando ele vai terminando essa epístola, ele também cita outros tantos irmãos. Pelo menos 8 pessoas são citadas aqui, fora mais 3, o Paulo, o Filemon e o Onésimo. Portanto, meus irmãos, essa carta ela é de interesse não somente particular para a época, mas é de todo interesse para a igreja, uma vez que essa carta, na própria época, era uma carta circular, onde os irmãos teriam contato, onde os irmãos ficariam sabendo dos podres que estavam acontecendo, ou das dificuldades que precisavam ser tratadas na ocasião. Paulo escreve de onde? Da prisão, ele está lá em Roma. Para esse crente lá de Colossos, um homem muito íntegro, um homem de muitas virtudes, que a gente vai ver um pouco sobre ele daqui a pouco. Mas antes de tratar sobre o assunto particular a que se propõe, o autor nos traz uma saudação que, por mais que sejam repetidas em quase todas as epístolas paulinas, não deveria ser vista como algo trivial, uma característica literária convencional, por assim dizer. Às vezes a gente não passa, é que nem aqueles agradecimentos de tese, né, de TCC, a gente olha os agradecimentos e a gente faz o quê? Geralmente a gente pula. Quer uma dica, meu irmão? Tudo que foi escrito na Bíblia, inspirado por Deus, foi para o nosso proveito, foi para a nossa edificação. E essa saudação não é só uma estrutura literária que deveria ser seguida, não, de maneira nenhuma, mas há um conteúdo riquíssimo e algo que o Senhor Deus quer nos ensinar a partir do prefácio, ou seja, naquelas últimas palavras. Então, fique atento.
que é que ele diz no versículo 3 aí? A graça e paz a vós outros. Graça e paz a vós outros da parte de quem? De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele começa assim a sua carta, nessa saudação. Mas também lá no finalzinho, no epílogo, no versículo 25, olha o que diz lá. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Perceberam que há alguma coisa semelhante aí, como ele começa e como ele termina essa carta? Ele começa saudando a igreja com a graça e a paz da parte do Senhor, de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando ele termina, ele repete essa expressão da graça do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Eis aí uma coisa que a gente tem perdido, uma saudação que ela é tão rica. Eu estava falando, inclusive, com a irmã Gil, nesses dias atrás, quando eu a saudei com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Eu não sei se eu fui tão completo, mas graça e paz saiu. E ela disse, como eu gosto quando eu sou saudada dessa forma. E a gente conversou rapidamente sobre o significado disso, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Alguém já disse que a graça é o meio pelo qual fomos chamados. E o resultado desse chamado é paz. Fomos chamados pela graça e o resultado disso é paz. Essa é uma saudação que era inteligível tanto para gregos quanto para judeus. A paz que é o shalom, né? A bênção de Deus para a nossa vida, e essa graça que era muito comum, muito típica para a época. Um grego entenderia isso muito bem, mas isso numa linguagem com esse peso bíblico do que significa de fato essa graça, que é o favor de Deus merecido que nos alcançou. E por essa graça que nos alcançou, agora nós temos essa paz, paz com Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Romanos 5,1 vai dizer isso. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz, é assim que começa toda a unidade, todo relacionamento uns com os outros. Ele não começa em nós mesmos. Ele começa no alto, ele começa no céu, é iniciativa divina. Precisamos entender isso, senão nós estaremos aqui só promovendo situações de aproximação, de interação entre os irmãos, ainda que seja muito bom, e foi muito bacana o que aconteceu essa semana, no 7 de setembro, no feriado. Eu passei uns 2 dias com dores nas pernas, enfim, exageramos lá no futebol, é verdade, mas sabe, a gente não precisa desse evento em si para sermos um. Porque somos um, a gente pode agora desfrutar desses momentos. Por quê? Porque nós temos paz uns com os outros. Porque nós temos paz com Deus. Deus estabeleceu a paz conosco por meio de quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Mas veja, meus irmãos, como assim? Tem um besouro aqui. Mas como assim? Essa é uma carta cheia de graça, cheia de paz. Mas Paulo está preso. Não, isso não tem graça nenhuma. Mas tem. Paulo está aqui com companheiros na prisão. Lá no versículo 23, olha só. Ele manda saudação. E não um pedido de socorro, né? Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. No verso 24 ele vai falar de Marcos, que é o João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Ele vai chamar esse pessoal de quê? De meus cooperadores. De meus cooperadores. Ele não está sozinho no começo, lá na saudação. Ele fala do seu querido e amado irmão Timóteo, companheiro também, colaborador. Tem muita gente aqui envolvida. Ele está escrevendo para Filemon, de fato, mas ele também cita aqui Arquipo, chamando-os de companheiros de luta, mas veja, eles estão tão distantes um do outro. Se de fato Paulo está em Roma, de Colossos para Roma era algo assim, em torno de 2.000 quilômetros de distância. Mas quando a gente lê essa carta, é como se eles estivessem bem pertinho um do outro, uns dos outros. É bem diferente de hoje, quando a gente está bem perto, mas parece que a gente está bem longe. Numa época tão estranha, né? Que a gente vive esse tempo, têmporas, humores, né? Que tempos, que costumes. O que a gente está vivendo hoje? Tão perto, mas tão longe. Esses irmãos nos ensinando que estão tão distantes, mas eles estão bem grudadinhos em Cristo Jesus. A unidade em Cristo que aquece o coração.
Paulo, ele pede até dormida. É coisa de crente mesmo, né? Olha esse Paulo. Olha o que diz lá no verso 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também o quê? Pousada. Vem cá, Paulo está preso, né? Mas ele está crendo, né, que o Senhor vai dar a oportunidade dele estar de volta à cidade de Colossos. E ele vai poder desfrutar dessa comunhão preciosa que nem a UPA desfrutou de ontem para hoje, no acampa dentro. Não sei se tinha uma caminha aquecida, mas se tratando lá do Bosque dos Angicos, vocês foram muito bem acolhidos. Paulo está aqui, escrevendo, mas dizendo, bom mesmo é estar pertinho aí com vocês. É bom mesmo desfrutar dessa comunhão tete a tete. A gente lembra de um passado recente da pandemia, que teve gente que gostou tanto, que se acostumou tanto a acompanhar as mídias sociais, que não voltaram mais à igreja. Se você é um desses, por favor, volte. Volte. Porque é bom estar aqui. Filemon, ele é um crente muito gentil, que gostava de estar perto de todo mundo. Inclusive, seu nome é isso, amoroso. Filemon é um querido amigo e discípulo de Paulo. A igreja, muito provavelmente, se reunia em sua casa. Está aí no versículo 2. Sua casa era grande, podia comportar aqueles irmãos. Era uma igreja pequena, mas a sua casa, de fato, era grande. Mas, de fato, certamente não era maior do que o seu coração, porque o texto vai dizer que Paulo está orando em gratidão aqui, por causa do amor que Filemon demonstra para com Deus e para com os seus irmãos. Por isso, no verso 4 em diante, ele vai nos mostrar isso. Eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele está ciente, é algo que todos conseguem ver, perceber na vida de Filemon. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Há esse santo equilíbrio em Filemon, que também deveria ocorrer com a gente. O amor que ele tem pelo Senhor é refletido através do seu relacionamento com os santos. Comunhão na Bíblia, entenda isso, não é algo somente vertical, mas ele é horizontal. Por isso, o Salmo 133, ele tem uma figura muito interessante. O pequeno salmo a gente leu semana passada, não foi, pastor? Que tem uma figura lá que mostra que... Deixa eu ler. Salmo 133. Que diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí ele vai dizer que é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aí no verso 3 diz assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É o orvalho do Hermon que desce para Sião, né? Numa linguagem poética, é como se o salmista estivesse dizendo, essa unidade ela começa nos céus, ela desce, não é? Ela vem, ela chega até nós e ela consegue trazer vida aqui de maneira horizontal. Por isso, essa é uma das razões porque não pode haver crente maduro na fé estando desigrejado. Veja, geralmente, pessoas que desistiram de frequentar a igreja são hipersensíveis. Eu digo geralmente, nem sempre. Perdemos muito mais do que ganhamos quando preferimos nos isolar. Eu sei que a igreja ela é falha, mas isso que a gente vive em termos de comunhão é o mais perto do céu que a gente pode se aproximar. É nesse convívio. Como é, pastor? É isso mesmo? É o mais perto que a gente pode chegar do céu, em termos de comunhão, quando nós estamos em unidade, quando nós estamos em adoração, quando nós estamos no convívio com a igreja. Isso é tão precioso. A gente pode pensar que existem casos que as pessoas elas têm, de fato, alguma experiência negativa com a igreja. A gente não pode negar isso. As pessoas foram abusadas, espiritualmente exploradas de alguma forma, talvez a sua queixa ela seja até legítima, mas para você que está magoado, para você que está machucado, eu aconselho que você procure auxílio pastoral, aconselhamento,
Porque eu tenho certeza que há solução para essa ferida que se abriu. Há graça suficiente para isso. Há graça suficiente para isso. Veja o que diz o versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Grande conforto e alegria eu senti no seu amor. O coração dos santos tem sido o quê? Reanimado por intermédio de Filemon. O seu amor, o seu cuidado, muito provavelmente Filemon era alguém que tinha posses, que tinha recursos financeiros, mas no que parece, esse grande auxílio aqui que Filemon prestava não era de ordem financeira meramente, mas era alguém que instruía e acompanhava os outros para que estes crescessem na fé, para que estes se aproximassem do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar aqui, pensemos assim, que os pastores estão de férias, tá certo? Vamos estar de férias. Qual ou quais são os irmãos para quem você primeiro ligaria, caso estivesse passando por um perrengue? Caso estivesse passando por uma dificuldade, estivesse precisando de ajuda, estivesse precisando de oração, de conselho, para quem você ligaria? Os pastores estão de férias, não vale. Para quem você ligaria? Os presbíteros estão de férias também, irmão. Tem alguém na igreja? Para quem você ligaria? E se ligassem para você? E se procurassem por você? Você poderia reanimar alguém? Você poderia ajudar alguém? Sabe, não precisa fazer um curso de aconselhamento bíblico, se bem que é bom para se preparar. Tem pessoas que têm um chamado, uma vocação muito mais específica nessa área. Mas nós, enquanto igreja, nós damos esse suporte uns aos outros, nós caminhamos juntos. Quando essa igreja precisava de suporte e de auxílio, eles pensavam logo em Filemon. Veja que esse é o ambiente. A igreja é lugar de relacionamentos redimidos, transformados, debaixo da graça do Senhor, nessa paz que nós desfrutamos uns com os outros, essa graça que é maravilhosa, que faz a gente brincar de futebol, de mãos dadas, ter licença para chutar a canela alheia, puxar o outro pela mão, comemorar o gol, mesmo sendo do adversário. Foi um fenômeno que aconteceu, né? Teve uma hora que a gente estava brincando lá no 7 de setembro, não importava quem fizesse o gol, a gente estava ali brincando, a gente estava ali comemorando. Essa paz com Deus é uma condição perene, para sempre. E é bênção nós desfrutarmos desses momentos, estarmos inseridos na igreja. Mas isso não significa dizer que sempre estaremos em paz com os nossos irmãos. Precisamos, em muitos aspectos, crescer em unidade, crescer em santificação. O amor de Filemon, irmãos, esse homem de tantas virtudes e tão íntegro e tão pronto a ajudar, ele vai ser provado. A comunhão da igreja será testada, porque teve um novo irmão que se converteu lá para o lado de Roma. Ele vai chegar nessa igreja. A igreja é um lugar, de fato, de relacionamentos redimidos, mas que estão sendo aperfeiçoados. Veja um segundo lugar aqui. Enfrentamos relacionamentos imperfeitos. Veja que o amor é o cartão de visitas da igreja. O mundo, por exemplo, não consegue ver a nossa fé, não é verdade? É algo mais subjetivo. Não consegue penetrar no nosso coração. Mas como é que essa fé se expressa? Através do amor. O amor é algo que precisa ser percebido. Pelo amor que temos uns com os outros, para com os outros, o mundo glorificará a Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos, como temos visto aqui de maneira abundante nesses últimos domingos, e ainda temos uma boa caminhada, temos percebido a importância dessa igreja a viver em unidade e como isso reflete de maneira positiva na sociedade. Mas, irmãos,
nutrir a expectativa de que desfrutaremos de relacionamentos perfeitos nessa terra é uma ilusão. De relacionamentos perfeitos é uma ilusão. Mesmo na igreja, sim, mesmo na igreja. Não é assim em nenhum lugar, entre os colegas de trabalho, entre parentes, e também não é assim na igreja. Comunhão é sempre um desafio. Também há contusões graves, arranhões difíceis de cicatrizar. Se você quer fazer parte da igreja, você está aqui nessa noite, quer fazer parte da igreja, eu lhe dou um conselho. Coloque a caneleira, coloque a cotoveleira, e se você tiver um capacete, coloque também. Esse é um teste para Filemon. Veja um detalhe da oração de Paulo. Paulo está orando por Filemon, e olha o que ele diz aí no versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ele está orando aqui por crescimento. Que essa fé que Filemon tem, que ela seja eficaz em toda boa obra. Ou seja, esse Filemon ainda, mesmo tendo tantas virtudes, sendo um homem piedoso, um homem que é capaz de ajudar, ele ainda precisa crescer. É por isso que Paulo está orando. É por isso que a igreja, por mais que ela tenha essa boa característica de ser uma igreja acolhedora, de ser uma igreja que anda perto uns dos outros, de ser uma igreja pronta a assistir, uma igreja pronta a acolher aquele que está caído, ela carece das nossas orações. Ainda que aquele irmão, para quem você ligaria, lembra que eu disse que os pastores estão de férias, para quem você ligaria, esse irmão certamente que você pensou, é um irmão que reúne essas virtudes, ele precisa de oração. Porque, na verdade, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. O amado Filemon vai passar por esse teste de amor. Eu disse para vocês que o rol de membros da igreja de Colossos está aumentando. Filemon é informado através de Paulo. Esse irmão vai ser transferido para a sua igreja. É esse mesmo irmão que leva essa carta. Ele vem direto de Roma. Olha as credenciais, né? Ele vem direto de Roma. Era companheiro do ministério de Paulo por lá. Estava sendo treinado por ele mesmo. Esse irmão é muito útil, tão útil que Paulo está dizendo, olha, eu estou enviando, mas eu tenho que abrir mão dele, mas eu queria que ele estivesse aqui comigo. Era um substituto à altura do próprio Filemon, que ele vai falar isso no versículo 13. Era um reforço de peso para a igreja de Colossos. Qual líder não se alegraria com a vinda de um irmão que reunia todas essas virtudes aqui desse novo membro? E mais enviado por um grande líder. Quem não se alegraria? Mas quem é esse? Será que é Timóteo? Eita, se for Timóteo chegando em Colossos, vai ser muito bom, hein? Pastor experiente, né? Alguém que já foi treinado, alguém capaz de admoestar. Ninguém desprezava a juventude de Timóteo. Então, olha, perfeito. Quem sabe Epáfras, um companheiro de Paulo, disposto a dar a própria vida. Ou quem sabe Lucas chegando em Colossos, gente. Que envergadura, que peso, como essa igreja iria ganhar. Quem é que está chegando lá? Onésimo, um velho conhecido de Filemon. Tinha sido seu escravo, ainda por lei, de acordo com a lei romana, pertencia a Filemon, tinha saído fugido e muito provavelmente tinha subtraído alguma coisa lá dele. E tinha partido para longe. Talvez para Roma, tentando entrar no anonimato. Tantos milhões de pessoas, Roma já era uma grande capital na época, queria ficar no anonimato ali. Filemon, receba Onésimo agora. O que é que se faz? Antes disso, deixa eu falar um pouco sobre a escravidão no mundo greco-romano. A escravidão existente lá nessa época se assemelha em alguns aspectos com a nossa, com o que a gente vê nem tanto agora. A expressão é análoga à escravidão, né? A mídia fala muito dessa questão análoga à escravidão, mas assim, no século XIX, século XX, a gente percebia de maneira ainda mais clara. Esses escravos na época eram considerados como propriedades dos seus senhores
Em certo momento de suas vidas, eles eram alforriados, ou seja, eles ganhavam essa carta, esse direito de liberdade. Às vezes isso ocorria lá por volta dos 30 anos de idade, exceto para quem se tornava escravo por ter cometido algum crime ou ser um escravo de guerra. Esses não tinham esse direito. Paulo aqui faz um apelo ao amigo Filemão. Mas que história é essa de ordenar o que convém? Paulo vai usar isso no versículo 8. Filemão é um cara muito crente. Mas Paulo vem com uma conversa dizendo assim, eu podia te ordenar, mas eu prefiro solicitar, em nome do amor. E que conversa é essa de Paulo se chamar de prisioneiro de Cristo Jesus? Porque toda essa forma de se expressar, você já tentou resolver treta entre irmãos? Os dois lados são pessoas que você ama de verdade, e você fica ali naquele meio tempo, você sabe que uma palavra, um termo, sabe, mal colocado, ele pode causar ainda uma maior desavença, ou você faz o máximo de esforço para conciliar. São partes assim que estão assim, se digladiando, difícil mesmo se juntarem, é algo muito grave, e a gente está ali no meio tempo, nesse meio termo, tentando reunir as partes. Você já viu o esforço que a gente faz para tentar haver diálogo, abrir diálogo novamente entre essas duas partes? Está todo mundo aqui sangrando. Um Filemão que estava usufruindo de um tempo muito de muita comunhão lá em Colossos. Por outro lado, tem essa ferida aberta ainda. Onésimo fugiu. Talvez há tanto tempo ele nem tocasse mais nesse assunto. Mas existe esse problema. E agora, Filemão? Paulo está dizendo, recebe Onésimo agora. Filemão, como um dos líderes da igreja, a igreja funcionava na sua própria casa, usufruindo de toda essa, sendo bem visto por todos. Paulo está dizendo, recebam. Eu disse para vocês no começo que quem apanha nunca esquece. Nesses dias eu vi um rapaz, não achei o seu rosto muito estranho, e quando eu olhei de novo para ele, eu me lembrei. Tinha sido um garoto da escola, lá do meu tempo de primário. Ele tinha me dado uns tapas. Foi ele. Logo eu lembrei daquele camarada. Eu não sei se ele se lembrou de mim, mas eu me lembrei dele perfeitamente. Cerrei o punho, olhei para ele, dei o meu legal para ele. Eu não estou na minha melhor forma, então foi o melhor que eu pude fazer. Mas agora Filemão vai ter que mexer na ferida novamente. Há um problema que precisa ser administrado. Será que Filemão havia gravado na pedra essa fuga ou esse roubo? Ou será que ele tinha escrito na areia? Como foi? Como é que isso estava guardado no coração de Filemão? Como é difícil perdoar, não é não? Um ex-boxeador chamado Mike Tyson, ele diz assim, todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro soco na cara. Todo mundo tem um plano. Nós crentes temos um plano, que é perdoar. Não é não? É perdoar. Se você não tem nenhuma desavença, se o seu passado não lhe condena, se você não tem nenhuma inimizade, nenhum garotinho lhe bateu lá na época do primário, você vai sair daqui, creio eu, encorajado com essa palavra e disposto a perdoar. Você vai ter um plano. Mas e se você tomar o soco na cara? E para você que foi golpeado, alguém que veio com um golpe baixo, quem sabe alguém que sentava na sua mesa, quem sabe alguém com quem você desfrutou um tempo precioso de comunhão, quem sabe alguém que lhe abraçava, mas que lhe golpeou nas costas. Ei, pastor, eu tinha um plano, mas eu tomei um soco. O que é que eu faço?
A gente não tem como se esquivar. Tem até um nome do golpe, eu não sei, eu não sou boxeador, mas... Os onésimos, uma hora ou outra, vão nos lembrar de que precisamos perdoar. E nós mesmos somos onésimos que precisamos de perdão. O que fazer? Filemão tinha agora um escravo fujão na palma de sua mão. Segundo a lei romana, ele poderia puni-lo severamente, até crucificá-lo, se assim eu quisesse, sem prestar contas a ninguém por isso. E isso é tudo que a gente queria, né? Não. Eu tenho Onésimo em minhas mãos. O que eu farei agora com ele? Há um caminho melhor, irmãos. Há um caminho excelente. Eu quero partir para um terceiro momento com vocês. Em Cristo a solução para relacionamentos quebrados. Paulo, no versículo 8, no versículo 14, ele diz assim: eu não quero que a bondade venha a ser como que por obrigação, Filemão. Não que seja algo que você vai fazer por obrigação. E vocês sabem, não é na base da ordem que essas coisas acontecem. Por ordem, ou pela lei, nós sabemos o quê? Que devemos perdoar. Isso é claro, irmãos. Não tem opção, não tem escapatória. Tem aquela expressão lá: eu ainda não liberei perdão. Ei, como é? Você ainda não liberou perdão? Ah, não estou me sentindo bem para perdoar. Sabe, irmãos? Esse lance de liberar perdão parece que é alguma coisa que está guardada dentro de você, né? Está preso, eu não liberei. Eu não liberei. E quem diz que o perdão vem de você? O perdão vem do alto. Nós somos capacitados a perdoar. Não é algo natural do ser humano. Paulo está dizendo a Filemão, não é porque você é bonzinho, não, Filemão. Nós sabemos, a lei é muito clara. Nós somos perdoados e precisamos perdoar. A lei nos constrange, mas quem é que nos convence? É o Evangelho. Perdoar não é uma coisa que a gente ouve no sermão e diz, pronto, agora eu vou e faço. Deixa comigo que é tranquilo. Precisamos ser constrangidos pelo Evangelho. Por isso Paulo, aqui no verso 9, ele faz uma solicitação em nome do amor. Essa livre vontade que ele vai dizer no versículo 14, é a vontade regenerada. É o orgulho crucificado. Não é um apelo à virtuosidade de Filemão ou à imposição de Paulo. Sequer Paulo se intitula como apóstolo nessa carta. Prestou atenção? Ele não se chama de apóstolo. Ele se chama de prisioneiro. Sabe para quê? Uma forma de se identificar com Onésimo. Coisa linda isso, né? Eu sou prisioneiro. Entenda, Filemão? Eu sou prisioneiro. O apelo de Paulo aqui é superior. É sobre aquilo que ele já havia falado no início da carta. É em Cristo Jesus. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. No versículo 20 ele diz assim, reanima-me o coração em Cristo. Fora de Cristo não podemos fazer, mas em Cristo e constrangidos pelo Evangelho, sim, nós podemos fazer. Não somente sabemos que devemos fazer, mas nós somos constrangidos, nós somos habilitados a perdoar uns aos outros. Reanima-me o coração em Cristo. E olha a solução providenciada por Deus aqui para que ocorra esse desfecho que Paulo espera que ocorra. Deve haver uma providência divina nisso. Veja só que ele vai dizer no verso 15, pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ele não diz que Onésimo fugiu, que era um fugitivo, isso já era claro, evidente, inegável. Mas como se quisesse dizer, Filemão, não terá sido coisa da providência divina isso ter ocorrido? Vocês acham que foi a providência divina? Mas, rapaz, o camarada, ele era escravo de Filemão lá em Colossos.
Ele foge, chega lá em Roma, milhares de pessoas, ele se encontra com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega para ele. Ele é alcançado pelo evangelho. E talvez numa das conversações lá entre Paulo e Onésimo, de onde você é? Eu sou um escravo. Você fugiu de onde, rapaz? Lá de Colossos. E quem era seu dono? Filemon. Filemon? Filemon, meu filho na fé. Peraí que eu vou resolver esse negócio. Paulo está escrevendo a Filemon dizendo assim, será que não há uma providência divina nisso tudo? Será que não é isso? Será que na sua vida também não é essa providência? Meu querido irmão, há pessoas que são afastadas de nós temporariamente, a fim de que o recebamos para sempre. Pessoas que são afastadas de nós temporariamente, para que exercitemos o perdão, para que Deus nos dê a oportunidade de reconciliação. Não entreguemos tudo, não entreguemos isso ao acaso ou à sorte. Mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Você foi abandonado, você foi esquecido, você foi pisado por uma pessoa tão próxima. Será que não há uma providência nisso tudo? Para quê? Para que você seja santificado, para que você glorifique a Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado em meio ao perdão e à reconciliação. Será, meu querido irmão? É curioso, porque isso aconteceu entre Paulo, não sei se você percebeu, mas ele vai falar de Marcos, no versículo 24. E Tiago falou um pouco sobre isso nessa manhã, e esse Marcos, ele é João Marcos. João Marcos, que foi companheiro de viagem, da primeira viagem do apóstolo Paulo, quando estavam Paulo e Barnabé na ocasião. Marcos, lá para as tantas, a Bíblia não diz o porquê, ele abandona a missão, volta. Numa segunda viagem missionária, Barnabé está se aprontando para ir com Paulo, e Paulo diz assim, não. E Barnabé quer levar quem? Marcos, que é parente dele. Paulo diz, não, com João Marcos não. E aí ele parte com Silas para uma parte da missão, Barnabé segue com João Marcos. E agora, João Marcos é citado como se Paulo tivesse dito assim. João Marcos é útil para o ministério, sim. Havendo aqui reconciliação, havendo oportunidade. Não coincidência, mas a ação da providência divina. Agora, Onésimo, Paulo vai dizer, ele vai ser recebido para sempre. Veja que a relação entre eles como senhor e escravo era temporária. Eu disse para vocês que os escravos na época costumavam ganhar a carta de alforria lá pelas tantas, lá por volta dos 30 anos. Mas Paulo está dizendo, você o recebe de volta. Aqui, de certa forma, há um apelo de Paulo para que ele conceda a carta de alforria para Onésimo, ou que mesmo ele como escravo, agora numa relação totalmente redimida, agora ele volte para ajudar o próprio Paulo ainda em Roma, que ele precisa do auxílio. Mas veja que houve agora essa ruptura, e Paulo está dizendo, você o receberá agora para sempre. Sabe por quê? Porque agora vocês são irmãos em Cristo Jesus. Vocês são irmãos. E no reino de Deus não há escravo nem livre. Todos são de Cristo Jesus. Uma cena me marca muito. Alguns anos atrás, fazendo o CPO, curso de preparação de obreiros. Dentre aqueles irmãos que faziam o curso na época, a gente tinha lá um policial da mais alta patente lá do Maranhão. Era a pessoa responsável lá por responder pela polícia militar em todo o estado do Maranhão na ocasião. E havia um cabo lá do Maranhão também. E eu vi algumas vezes, quando esse cabo se aproximava, esse tenente, me perdoe, eu não pensei a patente, capitão, não sei, se aproximava dele e o cabo sempre prestava continência. Sempre prestava continência.
Até que esse tenente disse assim, esse capitão disse assim, não, você não precisa fazer isso não, o dispensou. Em outro momento eu vi na fila da refeição, esse superior servindo o prato para o cabo. Em outras vezes ele lavando os pratos, para que esse outro irmão, que numa relação militar havia essa hierarquia, mas no reino de Deus, somos todos escravos de Cristo. E há uma beleza nisso tudo, irmãos. Onésimo vai ser recebido para sempre. Irmão caríssimo, Paulo chama agora. Agora, querido Filemon, esse Onésimo, ele nasceu de novo. Se eu tenho crédito contigo, ele vai começar a apelar agora, e olha o tipo de apelo de Paulo. Se eu tenho crédito contigo, recebe-o. Recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aí o golpe baixo foi de Paulo. Porque ele era um irmão caríssimo agora, Filemon e Paulo eram muito amigos, eram amigos do coração. E Paulo está dizendo, assim como você me receberia, sabe aquela cama que eu pedi para você preparar? Olha o escravo aqui. Olha esse irmão, aliás, olha esse irmão caríssimo. Quando você recebê-lo, recebe como se fosse a mim mesmo, a mesma deferência, o mesmo amor que você me trataria, Paulo. Agora você trata esse querido irmão, caríssimo irmão, Onésimo. Recebe-o assim. Se ele tem dívida contigo, põe na minha conta, eu pagarei. Aí eu fico pensando, como é que Paulo, um escravo, vai pagar essa conta, hein? Não sei se tinha crédito na praça, ou se tinha juntado algumas economias. O fato é que ele diz, passa o Pix para mim. Passa o Pix, se tiver alguma dívida, muito provavelmente fazendo alusão a um possível furto lá de Onésimo. Ele está devendo, passa o Pix que eu vou passar para você agora. Ponha na minha conta, eu vou pagar. É muita coragem desse Paulo. É um amor, não é? No verso 19, ele diz, eu escrevo de próprio punho. É como se fosse uma promissória sendo assinada. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Ele escreve o quê? Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Eu vou pagar. Mas lembre-se, você me deve também. Você já viram aquele meme que tem 3 pessoas, 3 amigos, um recebe, diz assim, eita, terminou o mês, sobrou um dinheiro, acho que era R$50. Eita, sobrou, está todo feliz, aí o amigo do lado cutuca diz assim, ei, lembra daquela dívida que você tinha comigo? Aí ele vai e passa o dinheiro. Aí o outro está todo feliz, eu tenho R$50. Aí o outro está do outro lado, cutuca do outro lado, o outro diz assim, lembra que você está me devendo? Aí volta os R$50 para o outro. E aí o primeiro começa a dizer, ei, você está me devendo também. Esse é o evangelho. Somos devedores uns dos outros, meus irmãos. Somos devedores. Devedores, mas perdoados. Por isso precisamos levar tudo para a cruz. Essa lição que Paulo está nos ensinando. Leve tudo para a cruz, meu irmão. Aquele que te magoou, aquele que te machucou. Veja, Filemon parece ser inocente na história, a parte injustiçada, aquele que sofreu dano e que precisa ser reparado, e Paulo não nega isso. Há uma dívida que precisa ser paga, há uma dívida que precisa ser reparada, mas será que Filemon, ele era tão inocente assim nessa história, meus queridos irmãos? E Onésimo, será que ele teria razões para fugir? Seu nome significa útil, mas será que tem algum escravo útil? Não sabemos quanto tempo ele vivia nessa condição, há quanto tempo ele estava nessa situação, mas o fato é que vivia sem liberdade, não era pago pelos seus honorários. Isso é viver. Escravos não eram considerados pessoas, mas propriedades sem direito algum. Era alguém de segunda categoria. Ele não tem nada a perder e vai em busca da sua liberdade, rouba lá alguma coisa de Filemon, quem sabe uma indenização pelo tempo de trabalho, não sei. A justiça foi feita. Agora esse escravo faz justiça com as próprias mãos. Ele cansa de viver no prejuízo e agora ele dá a volta por cima. Eu pergunto a vocês, a justiça foi satisfeita mesmo ou a culpa aumentada? Será que é assim que a gente resolve as coisas?
Com as nossas próprias forças? Será que a gente pode dar um jeito da nossa própria maneira e tudo se resolve? Um cônjuge traído que resolve dar o troco na mesma moeda? É assim que se resolve? Se alguém está com 50 itens na fila de pequenas compras, você chega lá com a feira com 100 itens. É assim que se resolve? Se o fulaninho do carro da frente me trancou, eu pego ele no outro sinal, fecho também. Alguém que foi roubado, rouba também. Afinal, ladrão que rouba ladrão tem o quê? Será, irmãos? Sabe, irmãos, isso não resolve o problema. Enquanto você viver assim, isso não vai resolver o seu problema. Somos todos devedores. Alguém, na verdade, precisa pagar a nossa conta. Senão, a forma como a gente busca justiça vai apenas fazer aumentar ainda mais a nossa dívida. É um erro que tenta ser coberto com outro erro. Não se apaga risco em pedra fazendo outro risco em cima, será? A pedra vai estar machucada do mesmo jeito. O fato é que havia uma dívida enorme. E não é essa dívida aqui, que a gente nem sabe de maneira clara qual foi. Mas a dívida enorme que nós tínhamos para com o nosso Deus. Uma dívida impagável. Porque nós não somente roubamos, nós somos réus. Quebramos todos os mandamentos. Merecemos não somente a escravidão, irmãos, mas merecemos a morte eterna. Mas esse texto quer nos mostrar um Filemon perfeito, o amado perfeito, aquele que ama, e ele mesmo se fez onésimo por nós. E agora ele não é somente útil, mas único. O único capaz de tirar-nos da nossa condição de escravidão. Foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar. E qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa os nossos pecados, mesmo sem ter pecado algum. Mas ele o fez pecado por nós. É por isso que ele tem mérito. É por isso que ele pode dizer, lança tudo em minha conta. E a boa notícia é essa, já está tudo pago. Se estamos em Cristo Jesus, se reconhecemos a nossa condição, que antes de olhar para aquele que nos magoou, que fez alguma besteirinha ou fez algum arranhãozinho, a gente olhar para Deus a quem nós ferimos, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas terríveis transgressões. Esse Jesus que pagou o preço, ele mesmo diz, lança tudo na minha conta porque eu tenho crédito. Eu não sei se aquele escravo Paulo tinha, mas Jesus Cristo que se fez escravo por nós, ele tinha como pagar. E como foi que Cristo pagou? Ele pagou com o seu próprio sangue. Ele pagou com o seu próprio sangue. A gente vai participar da ceia daqui a pouquinho, a gente vai se lembrar muito bem disso. As marcas de sangue no caminho do Gólgota mostram o quanto fomos perdoados. Cada uma de nossas ofensas rasgaram nosso Cristo Jesus. Como não perdoar esses pequenos arranhões que nos fizeram? Na cruz está escrito, por assim dizer, reconciliação. Pelo sacrifício de Cristo, você pode ver na cruz, eu fui perdoado. E é por isso que agora você, machucado, ferido, pode escrever só na areia. Fulaninho me machucou. Meu marido me machucou. Não fisicamente, por favor. Mas me magoou. Ou minha esposa me traiu. Ou meu amigo me machucou. Ou eu levei uma canelada lá na granja de Cassandra. Tudo isso a gente escreve na areia. Porque sabe que os nossos pecados, eles foram perdoados na cruz do Calvário. Somos todos onésimos, chamados à reconciliação, pelo amado que se entregou por nós, pelo escravo que pagou a nossa
dívida. E o que é que nós vamos fazer agora? A convicção que Paulo tem de que Onésimo irá perdoar. Ele diz no verso 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Sabe, irmãos? É possível perdoar, sim. É totalmente possível. Por causa de Cristo Jesus, porque fomos perdoados. E por causa disso, Jesus que nos capacita, Ele está certo de que você não precisa liberar perdão, se você é capacitado pelo Espírito Santo a perdoar. Jesus está certo da nossa obediência, porque Ele mesmo nos auxilia. Olhe para Ele, olhe para Jesus, e você fará muito mais do que Ele está pedindo. Será 70 vezes 7? Podemos perdoar. Fomos perdoados. Glória a Deus. Feche seus olhos agora, meu irmão. De fato, Senhor, o perdão não é algo natural, ó Deus. Mas nós temos o Teu Espírito Santo que nos habilita. Nós temos o Evangelho que nos constrange. Quando nós nos sentimos magoados, rejeitados, esquecidos, inúteis, nós olhamos para a cruz de Cristo Jesus, aquele que se fez inútil em nosso lugar. Aquele que viveu como Filemão e que morreu como Onésimo. Nós lembramos, ó Pai, das suas chagas, e quando olhamos para os nossos arranhões, são como escritos na areia. Foi na cruz que o Senhor padeceu, para nos garantir perdão, para nos garantir reconciliação, Senhor. O Senhor orou na cruz do Calvário, em favor daqueles que estavam maltratando. O Senhor que pagou o preço. Ó Deus, anima o coração do teu povo e reanima-nos, ó Deus. Aqueles que foram inquietados nessa noite, incomodados, porque Onésimo bateu de novo à sua porta. Porque ele bateu de novo ao seu coração. Por tua providência, ó Deus, entendemos que essas coisas nos acontecem para que possamos crescer, ó Senhor. Para que possamos perdoar. Para que possamos provar da reconciliação. Para que possamos oferecer aquilo que nós já fomos, ó Deus, contemplados, com aquilo que nós já fomos assistidos, ó Senhor. Agraciados, é isso, Senhor. Fomos agraciados com esse perdão. Se temos paz contigo, ó Deus, por meio do teu Filho, agora podemos ter paz uns com os outros, não há mais guerra em nossos corações, ó Senhor. Ajuda o teu povo, ó Deus, para que sejamos um, para que teu nome seja glorificado, Senhor, através da unidade, da comunhão, que estejamos dispostos a receber aquele que nos magoou, ó Senhor, porque nós fomos aceitos por Ti. Fomos aceitos, ó Deus. Não precisamos mais viver à sombra do passado. Não precisamos mais ter medo, ó Senhor, de nos encontrar com as nossas dores passadas, porque agora o nosso coração transborda dessa paz e agora nós podemos perdoar. Essa é a verdade, Senhor. Fomos amados. Fomos perdoados, fomos reconciliados. E agora, somos chamados a perdoar, a receber, a abraçar. No poder que vem da cruz, da graça que vem de Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus. Amém.